E nessa questão Sobrevivencialismo. exato. Então muitas pessoas já associam que vai ter um apocalipse zumbi, que vai ter algo muito realmente drástico. Mas o que eu vejo é que em situações normais, então, teve apagão lá na Europa, Portugal, Espanha, ficou 12 horas sem luz e já faltou comida no mercado. Ou então, no caso de enchente, teve no Rio Grande do Sul, teve lá atrás, acho que vai fazer 10 anos agora, a greve dos caminhoneiros já teve Sim. problema também. O que você vê que é interessante a pessoa armazenar em casa para conseguir passar melhor por esses momentos? Bom, o que a gente fala para você começar a se preparar, o ideal é que você tenha pelo menos 3 meses de alimento, né? Suficiente para quem mora dentro da sua casa. Pode parecer muito, mas não é. Porque assim, igual você citou alguns exemplos aí, hoje nem o supermercado mais tem estoque, se você for parar para pensar. O formato de supermercados que a gente tem hoje, tipo, sei lá, Pão de Açúcar, esse tipo de coisa, é tudo on demand. Chega no dia, sai no dia, chega no dia seguinte. Sim. Então, assim, às vezes nem o supermercado tem 4, 5 dias de mercadoria. Uhum. Ainda Entendeu? mais pelo formato, né? Que o estoque acaba sendo mais metragem que o mercado tem que ter. É, E aí mais é on metragem demand, né? Que mais eles custo, chamam. Então chega o que vende e é assim. Às vezes ele até tem um centro de distribuição ali maior que fica, né, nas compras deles e eles vão mandando pro. Enfim. Então, assim, se você tem um problema de abastecimento por isolamento de uma estrada, de uma ponte, de um, sei lá, de alguma coisa, cara, é rapidinho, entendeu? Uhum. Porque o que todo mundo faz, o que aconteceu lá em Portugal, eu tenho família lá. Lá não é comum acabar a luz igual é aqui no Brasil. Né? Então, acabar a luz lá já começou a criar um monte de rumor. Ou pode ser um ataque cibernético, pode ser um não sei o quê, pode ser. Porque, né, na primeira hora todo mundo ok, mas tipo, foi um negócio que quem ainda tinha internet foi vendo que o negócio estava em outros países, num país inteiro, não sei o quê. E aí a galera faz o quê? Corre pro supermercado. Todo mundo fez isso. Então, assim, na quinta hora os supermercados já estavam vazios, entendeu? E se é algo mais grave, já tem o risco de ir até o supermercado enquanto tá todo mundo indo, né? Entendeu? Então, assim, a galera acha que dá tempo de, tipo, quando tiver uma notícia. A gente viu em Portugal, foi um apagão de 12 horas, em 4 horas não tinha mais comida no supermercado, nas prateleiras. Eu tenho foto, eu até postei isso aí, que me mandaram. Prateleiras vazias em 4, 5 horas, cara. Tipo, se for pensar, é absurdo. Mas é assim, a galera não sabia quando ia voltar. A galera tava lá, eles não têm água igual a gente, então eles tomam muita água mineral. Então, puta, a água foi uma das primeiras coisas que acabou. A galera não tinha como cozinhar, porque a maioria dos fogão lá não é a gás, é elétrico. Né? Aí a galera foi comprar botijãozinho de camping, fogareiro de... Então, assim, são coisas que já podiam ter, não são coisas caras, não é algo que ocupa muito espaço na sua casa, entendeu? Que te salva de algumas coisas. Agora, o que é armazenar, né? O que eu falo assim, a maioria dos alimentos secos, grãos, né, arroz, feijão, milho seco, né? É que milho a gente não vai consumir depois, mas para quem tem criação, esse tipo de coisa, dá para guardar. Macarrão, tudo isso você tem como fechar aquilo a vácuo e dura 10 anos, tranquilamente. Um arroz dura 10 anos tranquilamente. Que põe na garrafa PET, né? Aí depois acende lá Cara, eu comecei com a garrafa PET, mas hoje, cara, custa 300 conto aquela seladorinha a vácuo. Entendeu? Você compra um plástico mais grosso ali, eu embalo tudo nos plásticos agora a vácuo, que é bem mais fácil também. Mas dá pra fazer, quem não tem a seladora, vai enchendo a garrafa, batendo a garrafa, né, pra você ir assentando o máximo. A garrafa tem que ficar bem rígida mesmo, que quer dizer que você tirou todo o ar ali, e no finalzinho você coloca um algodãozinho com álcool ali, acende, tampa, que aí você terminou de queimar o oxigênio que tem ali dentro. A gente sempre coloca louro, alguma coisa assim no meio do arroz ali que camadas, ajuda, né? Também. Né? E tem até agora uns sachêzinhos que é que ele tira oxigênio também, não é sílica. É tipo, sabe aqueles pacotinhos de sílica? Ele parece aquilo, mas eu esqueci o nome agora, até vende também. Tem gente que usa, tem gente que acha melhor não. Nos pets eu nunca usei isso daí, mas é algo que existe agora.
Mas para quem tem condições aí, porque a seladora a vácuo, cara, não serve só para isso. Eu acabo usando para um monte de coisa em casa que às vezes você vai fracionar, não sei o que, você conserva muito melhor ali fechando a vácuo do que ou refechando alguma embalagem ali do que... E já tira o ar na hora mesmo, bem mais rápido, né? Do que ficar lá batendo arroz para depois fazer. Não, é bem mais prático, bem mais prático. E aí, cara, você tem técnicas de conservação de proteína, né? Igual charcutaria, fazer salame, né? Defumados, copa, esse tipo de coisa, os embutidos, né? Que era assim que a salmoura, que era assim que o pessoal preservava a carne no passado, né? Tipo, o bacalhau, né? É o jeito da galera preservar a carne, peixe naquela época e durou assim até quanto tempo, né? Até 100 anos atrás, praticamente, né? Que a geladeira se popularizou. Então, algumas técnicas é bom você saber praticar um pouco, né? E, cara, tem coisa que fica até melhor. Você fazer um salame em casa, uma copa em casa, às vezes fica melhor do que o que você compra ali industrializado, sabe? E eu vejo que muitas pessoas estão lá com estoque, às vezes, na casa para 1 dia, 2 dias, não tem nada. Só pede delivery e fica lá. E é quem, num problema desse, vai se dar mal, né? Hoje isso é muito mais comum, né? Porque, assim, eu tô com 42. Eu peguei a época da superinflação. Então, nessa época que eu era criança, você tinha remarcação de preço 2 vezes no dia, às vezes. Né? Você tinha que acordar, ver o preço da URV e não sei o quê. Então, assim, nessa época era muito mais comum. Era muito mais comum, não. Todo mundo tinha que fazer isso porque era sobrevivência. O cara recebia o dinheiro dele, ele tinha que comprar o mercado o mês inteiro. Porque se ele passasse 2 dias, ele já não comprava 20% do que ele ia comprar 2 dias atrás. Entendeu? Então, a dispensa era muito mais comum. Né? Foi nessa época meio que popularizou o pão de forma. Até então não era tão comum. Ninguém gostava muito de pão de forma, porque o pão francês é bem melhor. Né? Só que o pão de forma, você podia comprar vários pacotes e durava vários dias, né? Porque tem uma validade muito maior do que o pãozinho que no dia seguinte está duro. E essa geração de agora não lidou com a hiperinflação, né? Então, não lidou com isso, era comum você ter freezer. Eu lembro que meu pai comprava carne de porrada, cara. E aí tinha um freezer que era um freezer só de carne. Então ele fracionava lá o que tinha, sacava e colocava carne pro mês inteiro no freezer. Hoje você nem imagina fazer isso. Você fala, vou ter um freezer só. Né? Hoje a gente só tem a portinha de baixo, a geladeira de freezer, tem meia dúzia de coisa ali. Mas não, antigamente isso era sobreviver um mês. Se você não fizesse isso, você não sobrevivia um mês. Então era comum você ter dispensa em casa, né? Você ter muita lata, muita enlatado também, né? Atum, molho de tomate, essas coisas duram bastante também, né? O importante é você ir estocando aos poucos e rotacionando, né? Obviamente você vai sempre consumindo aquele mais antigo para você não ficar com o negócio velho ali e sempre ficar com o mais novo ali guardado. E o que você vê de data de validade? Então, hoje em dia, você pega até garrafa de água, tem lá a data de validade que vai vencer. Ridículo. Sal tem validade? O sal fica difícil mesmo. Sal tem validade? Né? Sal mineral. Então, assim, é que aqui no Brasil a gente tem um problema com esse negócio da Anvisa, né? Aqui a gente tem um monte de, enfim, de burocracias aí que... Lá nos Estados Unidos, por exemplo, os produtos lá, eles não têm uma obrigatoriedade de validade igual aqui. E quando tem a validade, é melhor consumir até... Uma recomendação. É uma recomendação. Porque assim, a gente também perdeu muito do você testar aquilo, né? Pô, cheira. Se tá com cheiro bom, você experimenta um pedacinho, tá com gosto bom, tá com aparência boa, é porque tá bom, pô. Entendeu? Agora, às vezes pode estar dentro da validade e ter estragado também. Exato, o pão tá na validade, mas mofou porque já. Porque no transporte o cara fez alguma besteira, ou no armazenamento no mercado fez alguma besteira, entendeu? Então, assim, confiar só numa etiqueta ali, num número. Mas tem muita coisa que a validade é muito maior. Né? Suplemento, remédio. Putz, isso aí tem uma validade 5 vezes maior do que é obrigatório a eles colocarem no rótulo, entendeu? E o que você vê para quem tem uma área maior, uma metragem maior, para ter uma autossuficiência?
vai estudar o sisteminha Embrapa. Isso daí tá de graça. Embrapa é uma baita empresa aí brasileira que desenvolveu um monte de coisa. Eu tenho galinha que chama Embrapa 51, que é poedeira. O que é esse sisteminha Embrapa? Ele junta, vamos supor, um tanquezinho de peixe, um galinheiro e uma horta. Então, assim, é bem para agricultura familiar mesmo, para autossuficiência, só que ele é um sistema retroalimentado. Ele mesmo entendeu? A água do tanque de tilápia ali que você está criando, você vai regar e fertilizar as suas plantas. A galinha que você está criando, a sujeira dela, você vai melhorar o seu solo ali. E muita coisa que você planta vira alimento para a própria galinha, entendeu? Então é um negócio que se autoalimenta. Você não precisa de um... Todo mundo acha que você precisa ter uma fazenda gigantesca para conseguir... Cara, eu moro em São Paulo, eu moro aqui na Zona Norte. Não vou falar onde, obviamente. Mas eu cheguei a ter 35 galinhas no meu quintal. E quantos metros isso aí? Cara, a parte que fica é que a minha casa, ela é platôs, assim, né? Então tem a casa, que é terra, com a garagem. Aí tem um outro platô, que aqui é a churrasqueira, mas pra dentro, assim, tem um salão de festas. E o último platô é um gramado. Que ali eu fiz 3 baias de canil. Aí tem umas bananeiras, tem um pé disso, de mexerica, tem uma hortinha e tenho lá as minhas galinhas. Hoje eu tenho bem menos, estou com umas 10, 12 só, porque dá trabalho e o importante para mim é manter as matrizes. Porque assim, eu tenho chocadeira, eu tenho pinteira, eu aprendi todo o processo. Entendi. Entendeu? Aí você precisa então aumentar... eu mantenho as matrizes. Se eu precisar aumentar, em 30 dias eu aumentei, sei lá, 120... Eu tô com 120 franguinhos ali, entendeu? Entendi. Que é o tempo de nascer e... Enfim. Então, pra mim, o importante é manter as matrizes. Mas, cara, eu não compro ovo já há muito tempo. Só como ovo orgânico das minhas galinhas e... Assim, é um negócio que eu dei meio que uma automatizada ali. Não é algo que me dá tanto trabalho. E é um recurso que numa situação dessa é valioso. Né? E com esses 3 aí da tilápia, da água e da galinha já consegue se autossustentar, já consegue tudo. Sim, sim. Bem interessante mesmo, né? Quem acha que tem que ter uma fazenda gigantesca pra ter, né? Então... Não, às vezes assim, ó, um terreninho de, sei lá, 10 mil metros, o cara já consegue bastante coisa de alimento mesmo. Porque assim, aí você tá falando em ter alimento para alimentar as suas galinhas, entendeu? Pra você não depender nem de ração para galinha. Entendi. Entendeu? Você ser totalmente autossustentável mesmo. E aí você tenta ser o mais off-grid possível, né? Você tem uma fonte de água, você tem energia solar, né? Tem uma fonte de energia própria. Aí você tá desconectado do sistema mesmo. E até a energia solar, eles mudaram a legislação agora, aumentaram o imposto também, né? Ridículo, né? É obrigado a estar também no sistema. Então, você poderia estar fora, mas a lei te obriga, né? É, isso eu não sabia. Se você tem Que pra quem comprar a partir de agora, em alguns estados é isso também. Mas não é geral ainda. Ainda em alguns estados só até agora. Geral ainda não é, mas... Que ridículo. Mas a tendência é de ter mais controle cada vez mais, né? Então... Acho que era até o Enguiléu que falou que ele tem placa solar e ele manda mais energia pra rede do que ele tira, né? Porque a dele já... É que assim, mas pro cara off-grid não faz sentido. Pro cara que manda energia na rede, eu até entendo alguma regulamentação, por causa de potência, de não sei o que, sei lá, o cara tem que mandar do jeito que a rede tá preparada para receber, ou enfim, tem que fazer a contagem certa. O cara tá querendo mexer com a concessionária, né? Sim. Ele tá querendo ganhar dinheiro com aquilo, ou enfim. Agora, num sistema que é totalmente off-grid, o governo tem que se meter no meio, se meter em nada, pô. O que tem a ver, entendeu? Exato, que ele tá interferindo em algo? Nada. Então... Exatamente. Mas faz o menor sentido. Mesmo tendo essa regulação, se o cara tiver lá a plaquinha dele, ninguém vai ficar sabendo também. Só se alguém denunciar, né? É. E o que mais tem é isso, né? O cara acha que ele tá fazendo um bem pra sociedade, não, que eu vou denunciar isso daqui. Sendo que, na verdade, tá atrapalhando só a vida do outro. A gente viu isso na pandemia, né? O brasileiro adora dedurar os outros. Exato, E o que você vê dessa questão de hoje muitos brasileiros estão saindo
seja pra Europa. Estados Unidos agora ficou mais difícil, né? Até É. pro Paraguai, que era motivo de piada pelos brasileiros, que lá só tem produto vagabundo, falsificado. O pessoal tá preferindo morar no Paraguai do que no Brasil ultimamente, né? Cara, eu tirei minha residência no Paraguai. Faz 2 anos que eu tinha dado entrada. Agora, final desse ano que passou aí, porque agora você tem que ficar 2 anos com ela provisória, né? E depois você vai e pega permanente se você teve movimentação financeira, realmente teve alguma coisa lá. Ou mudou efetivamente para lá, que não é o meu caso. Mas eu tirei a permanente. Isso mesmo eu tenho passaporte e cidadania portuguesa. Para a Europa hoje eu não vejo muita motivação para ir. Porque eu acho que o negócio lá tá bem esquisito também. Né? Tem na carga tributária também de vários países que é até mais forte ainda. Eu acho que para quem tem muito dinheiro e vai viver gastando o dinheiro que tem até consumir aquilo, pode até ser, entendeu? Mas eu ainda não estou nessa fase. Então, se você ainda precisa produzir riqueza, eu não sei se eu iria lá para a Europa, até por questões ideológicas. Assim, você vê que lá o negócio da invasão, assim, de migração, a cultura woke, tá, o negócio tá bem esquisito. A minha irmã mais nova mora em Londres, lá. Cara, a gente tem mais de 2.000 pessoas presas na Inglaterra por tuitar. Tipo, Inglaterra. Aí você fala, a gente tá sofrendo isso no Brasil, mas você vê que em outros lugares também tá e num nível hardcore também, entendeu? Então, assim, você vê, sei lá, eu sou cristão, eu vi outro dia um vídeo lá de um cara um senhor veterano sendo preso de cadeira de roda porque tava com negócio de Bíblia. Aí você falou, cara, eu não mudaria para um lugar desse não, porque o que eu mais prezo não tem como você ser prepper sem ter liberdade, né? Porque é igual a gente tava falando de arma, não adianta você armazenar um monte de arroz, de ter galinha, ter fonte de água e não ter arma para defender tudo isso, né? Então você precisa ter liberdade. E o Paraguai, cara, se tornou um foco de liberdade na América, né? Perto assim, comparável aos Estados Unidos, na questão de liberdade, né? Não na questão econômica, nem nada cultural, nem nada disso. Mas assim, no Paraguai você compra arma, você tem porte. Lá você vê segurança de qualquer loja com uma pistola e uma 12 na porta da loja. Exato. Isso já faz com que o Estado tenha que ter uma... O Estado lá é mínimo. Sim, exato. O Estado lá, pra você ter ideia, a maioria das cidades não tem nem ônibus público. Aí você fala, mas aí o Paraguai passa, o cara não tem condução pública. Aí lembra que eu falei, é melhor você ter uma CG do que andar de ônibus, né? Lá não precisa, porque, mano, lá com R$800 o cara compra uma motinho. Exato, que não tem, eles não oferecem praticamente nada público, mas ao mesmo tempo não tem imposto ali pesando pro cara não conseguir comprar ter a motinha dele, Exato. Entendeu? Lá o cara importa as motinhas elétricas, não sei o que, cara, custa muito, muito mais barato que aqui, entendeu? Você tem ideia, eu fiz umas importações da Amazon lá pro Paraguai, como pessoa física mesmo, tá? Tipo, foi pra testar ali. Porque parece que tem $1.000 por mês, você importa, só que não tem esse controle igual da Receita Federal aqui. Era igual, sei lá, 15 anos atrás você trazer do Geo Extreme, tá ligado? Tanto que um amigo nosso mudou pro Paraguai, aí ele teve que comprar equipamento tudo de volta lá, comprou na Amazon câmera, que não é barato, lente, mandou pro Paraguai e não pagou imposto nenhum. Nada, é isso que eu falo. O cara paga o mesmo preço que o consumidor americano. O cara traz carro de fora e não paga, acho que tem algum imposto, mas é quase nada. Não, então... paga... O carro é 12% ou 14%, só que, cara, são 12% ou 14%, e outra, lá você pode importar carro usado, coisa que no Brasil é proibido. Exato, aqui então, é assim, só novo ou 30 anos, né? O cara pode ir numa loja americana lá, comprar um Mustang com 3 anos de uso, colocar aquilo no Paraguai é preço de banana, cara. Sim. Perto do que se custaria no Brasil. Exato, aqui ia ser 2 carros, um pra você, outro de imposto já. Então. Exatamente. E lá o imposto é 10, 10, 10, e é 10% em cima da renda, só que tudo que você gastou, você deduz. Exatamente. Então, que nem aqui no Brasil... Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Aqui no Brasil, se o camarada foi lá, trabalhou,
consumiu tudo que ele produziu, ele não paga imposto. Se fosse assim. Mas é muito mais justo socialmente se você for pensar, cara. Pensa assim, lá em Guarani é milhões, né? Mas vamos falar em dinheiros, né? Então imagina que um cara lá no Paraguai ganha 5 mil dinheiros. Aí ele paga aluguel, supermercado, colégio do filho, plano de saúde, não sei o quê. No final do mês ele gastou 5 mil dinheiros e ele tem as notinhas dos 5 mil dinheiros que ele gastou. Ele não foi deduzido antes de pagar as contas dele, entendeu? Aqui no Brasil é o contrário, cara. O governo já vem te lasca a mão antes de você ter que pagar as suas contas, que nessas contas já tem imposto também que você tá Exato, no consumo tem imposto. Você fala, pô, não é justo, entendeu? Então, assim, lá eles cobram imposto sobre o acúmulo de patrimônio. Então, o cara que ganhou 10 mil dinheiro e gastou 5 mil dinheiro, aí sim ele vai pagar 5 sobre o patrimônio que ele acumulou aquele mês, que foi de 5. Entendeu? E isso é ridículo, porque é para empresa assim também. Eu tenho o Hulk lá aberto, que é o CNPJ deles lá. Cara, aqui a gente tem que pagar contador, advogado tributarista, e ainda assim você toma pau da Receita. Sim. Não entende direito, não sabe se está pagando certo, enfim. Quanto maior a empresa, maior é o risco disso acontecer. E maior a área que a empresa tem que ter só para ficar vendo isso. Qual que é o imposto que tem que pagar e o que não tem que pagar. Lá é receita menos despesa, aplica 10%. Final do ano, faz o balanço anual, pagou a mais ou a menos, corrige, acabou. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.